Eu estou aqui com uma relação enorme de perguntas, todas elas muito apropriadas. E como nós já temos 1h30 de transmissão, eu queria combinar isso com vocês. Como participaram dessa transmissão vários núcleos operacionais, nós temos aqui o pessoal de Natal, Salvador, Ilhéus, Belém, Maringá, Itajaí, Porto Alegre, Ribeirão, Londrina, Sorocaba, Fortaleza, Jaú, Ponta Grossa, Rio de Janeiro, Cascavel, Recife e Goiânia. Eu gostaria muito que todas essas perguntas fossem respondidas, porque elas são realmente apropriadas. Nós vamos combinar aqui, hoje à tarde ainda, de fazer uma resposta a elas e repassar essas respostas a todos os núcleos operacionais, porque são pertinentes, por favor, interessam a todos. Foi muito bom esse encontro para nós aqui da PEX, os núcleos operacionais também. Esse é o primeiro dos vários webinars que a gente pretende fazer, inclusive a gente pode se aprofundar ainda mais com relação a esse tema de exportação indireta. Gostaria, mais uma vez, de agradecer muito a vocês. Não poderíamos ter mentores melhores em relação a esse assunto. Nós vamos encerrar aqui essa transmissão, mas vocês saibam que ela vai ser repassada a vocês o mais cedo possível, e todas as perguntas que nos foram colocadas serão respondidas, porque elas são realmente pertinentes, e esse assunto de comerciais exportadores, enfim, exportação indireta, vocês têm que se sentir confortáveis em relação a eles, porque é uma opção muito interessante para as empresas que vocês participam. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vocês talvez recebam contato de algumas pessoas que se interessaram pelos produtos que vocês, enfim, colocam em outros mercados, representam. Então, é uma porta que está sendo aberta, mas por ela passarão muitos encontros ainda. Muito bom. Eu sou apaixonada por comércio exterior. Eu acho que os extensionistas devem transmitir também esse entusiasmo, essa paixão às empresas, às indústrias, quando eles estiverem trabalhando com elas, fazer com que a empresa realmente tenha esse foco de que a sua empresa esteja no mercado externo, e lembrar sempre, exportar é o que importa. Complementando, o Espírito Santo também esteve conosco nessa transmissão. Desculpa que eles não... Eu queria dizer para vocês o seguinte: o trabalho que vocês fazem é extremamente importante e muito árido num país que não é exportador. Então, é muito importante que vocês passem capacitem bem as indústrias, porque depende de vocês, que a gente crie uma cultura exportadora no Brasil e que futuramente isso não seja uma atividade que parece que você está indo para a Lua, né? Que seja uma coisa mais simples, mais fácil, como é em quase todos os países do mundo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e que cada vez mais vocês consigam também se capacitar para poder capacitar as indústrias. Pessoal, só lembrando que nós aqui da PEX Brasil, nós temos uma parceria muito forte com o CCR. Se vocês precisarem de alguma informação, de algum contato, por favor, nós estamos disponíveis para isso. A primeira ação de exportação, que começou a ser realizada agora, é apenas uma parte dessa parceria com o CCR. Então, por favor, beneficie-se e beneficiem as empresas que vocês atendem com essa parceria que nós temos. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para responder algumas perguntas que foram colocadas para as nossas convidadas no webinar que nós fizemos hoje sobre exportação indireta. Damares e Valéria, vamos lá. A primeira pergunta: a comercial exportadora auxilia a empresa a adaptar seus produtos nos mercados-alvos? Por exemplo, uma aprovação junto ao FDA nos Estados Unidos? E junto a essa pergunta vem uma outra que é muito parecida. A comercial exportadora faz o trabalho de levantamento das necessidades para adequação do produto, do segmento, incluindo especificações do produto, embalagem, rotulagem, características? Então, quanto à adequação, sim, com certeza, isso faz parte do trabalho da gente. FDA é outra coisa.
O FDA, você tem que, é um registro feito à parte, você pode fazer na própria empresa, é fácil de fazer, você faz via internet. A dificuldade é que precisa falar bem inglês, tá? Algumas comerciais ajudam sim a fazer, outras comerciais fazem para você, mas existem empresas terceirizadas que são contratadas para fazer. Porque FDA é alimento, né? Ele vai depender do seu produto. Tem produto que você pode só fazer um registro na internet. É muito simples para quem fala inglês, mas você faz praticamente preencher um formulário e você passa a ter um número. E com esse número você vai exportar. Você vai usar esse número para colocar nos documentos que vão anexos junto com os outros documentos de exportação. Mas tem produtos que eles precisam tirar o FDA como se fosse uma Anvisa. Então, por exemplo, alimentos que são lácteos, que contêm queijo, alimentos que são colocados em Tetra Pak, porque é colocado um aditivo dentro do Tetra Pak que precisa ser tirar o FDA. Alimentos animais que passam pelo USDA. USDA é animal, né? É como o nosso mapa aqui. Tem o mapa e tem a Anvisa. Mas o USDA ele é ligado ao FDA. Então, esses produtos eles vão precisar passar por um processo de certificação, como é passado na Anvisa aqui no Brasil. Outros produtos já são mais simples. Por exemplo, dependendo do produto, você vai vender chocolate, digamos. Só um exemplo. É só você entrar e fazer o registro do produto. Então, você responde um questionário e, ao final desse questionário, você não passa nem por aprovação. Tá? E a gente ajuda, às vezes, a fazer isso. Depende da trading, ajuda, da comercial ajuda, depende da comercial, não ajuda. De qualquer jeito, existem empresas terceirizadas que fazem isso para você, tá? Caso precise da certificação. Você quer alguma? O papel da trading é exportar, ou da comercial. Ela tem interesse em exportar. Então, ela vai ter interesse também em te ajudar. Se ela não for capacitada para te ajudar a tirar um certificado, ela vai procurar ou pelo menos te ajudar a encontrar quem possa te ajudar a fazer esse certificado. Esse é o papel da comercial, como parceira da indústria. Se você vai exportar para o Oriente Médio, seja alimento, seja material de construção, se você vai exportar para a Ásia, se você vai exportar para os Estados Unidos, independente do produto que você vai exportar via uma comercial exportadora, faz parte do trabalho dela ajudar a empresa, o fabricante a preparar a documentação de acordo. Toda a orientação para onde você vai exportar, o que você precisa, se precisa de inspeção prévia, se tem que ter um clean report, de toda essa, faz parte do trabalho da comercial te orientar na questão de quem faz, se é aéreo, se é marítimo, com como você pode fazer, ela tem que fazer isso aí. Se você vai fazer uma exportação indireta, ela vai fazer porque ela precisa disso. Agora, se você vai ser exportador direto e vai pagar a comissão, ela tem que te ajudar e ela vai ajudar porque é o interesse dela que essa exportação se realize. Obrigada. Onde buscar informações no mercado alemão sobre adaptação de produto para a cachaça com jambu aqui do estado do Pará? Caramba! Bom, o Secom, tem Secom em Berlim, tem Secom, acho que tem 2 na Alemanha, se não me engano. Vocês procuram na internet, tem o e-mail do Secom, passa essa informação para eles. Aqui no Brasil, você tem, como você tem o CCX, que é o Conselho das Comerciais Exportadoras e Importadoras, você tem alguns conselhos de alimentos e bebidas. Você tem, por exemplo, que eu me lembro agora, tem a ABBA, que é de alimentos e bebidas, mas tem um conselho de cachaça também. Isso vocês podem, aqui na Apex mesmo, vocês podem ver qual é a entidade que cuida de cachaça. Parece que, se não me engano, tem uma só de cachaça. E ela passa todas as informações para vocês. E tem também, no caso, a Câmara de Comércio Alemã, em São Paulo, também, que ela também pode ajudar nessas informações de como exportar cachaça para a Alemanha ou qualquer outro produto, mas ela tem essas informações também. Obrigada. Onde encontrar uma relação de comerciais exportadoras por unidade da federação? CCX, através do PX. O CCX tem todas a lista de comerciais exportadoras. Agora, é só pedir para o PX, a Mônica está aqui, pode ajudar vocês, ela entra em contato com o CCX e pede essa lista. É muito fácil, é rápido, inclusive. Repetindo o que nós dissemos esta manhã,
O procedimento que nós estamos organizando é o seguinte: quando alguma empresa estiver interessada em exportar através de comercial exportadora, mande-nos o contato dela, nós encaminhamos ao CCX e o CCX, então, providencia a distribuição da referência dessa empresa entre as comerciais exportadoras. Ok? Esse é um procedimento que a gente já pode começar a implementar. A próxima pergunta: há algum contrato padrão ou recomendação que possa servir de base para essa parceria com comerciais exportadoras? Esse contrato é executável do ponto de vista jurídico? Existe sim contrato do ponto de vista jurídico que ele pode ser executado. Os termos, existe termos básicos, mas ele é negociado caso a caso, juntamente entre a empresa e a comercial, dependendo da atividade que as duas vão atuar conjuntamente. É um contrato que ele pode ser alterado a qualquer momento, pode ser modificado a qualquer momento, mas existe sim, que os dois vão se colocar o que eles desejam dentro do contrato. Existe uma base desse contrato, mas isso vai depender da empresa, como que ela quer fazer esse contrato, em acordo com a comercial. Uma ideia seria a gente, no CCX, disponibilizar esse contrato, né? Um modelinho desse contrato, porque daí as duas partes têm, tanto as comerciais passam a ter, quanto as indústrias passam a ter. Isso, e se vocês quiserem ter esse modelo para instruírem as empresas, eu posso também repassar, nós podemos aqui, através do núcleo gestor do PX, repassar esse documento para vocês, como modelo, ok? Tem uma pergunta aqui que se refere a material de construção, que em princípio é do domínio da Maris, mas ele pergunta qual o mercado em potencial para exportar material de construção, mais especificamente o tijolo de cerâmica. Quais normalmente são as adequações necessárias? Bom, vai depender do mercado, porque todo mercado tem construção, não há um mercado específico para material de construção. Existem, sim, especificações. Eu não trabalho, não tenho conhecimento de mercado de cerâmica, mas depende de fazer uma pesquisa. Qual é o mercado que compraria? O mercado que compra o mercado, se é refratário, por exemplo, a Europa compra bastante refratário, Estados Unidos compra bastante refratário, a África já não compra porque não há necessidade. Então, é você identificar o mercado para esse produto específico. Agora, material de construção não tem limite. Só vai alterar alguma especificação, dependendo do produto. O mercado tem esta ou aquela especificação. No caso do tijolo, pode ter até medidas diferentes daquilo que a gente tem. Mas não há limite para exportação de material de construção. Então, de novo, se vocês querem qualquer tipo de produto, não é só cerâmica, pega o NCM do produto e passa para o SECONS. Tem SECON no mundo inteiro, são muitos. Passa o NCM e pede compradores para isso. Só que esse não é o problema, a lista de clientes não é o problema. O problema é você não perder esse cliente. Então, qualquer um pode conseguir ir para uma feira e conseguir cliente, qualquer um pode pegar no SECON e conseguir cliente. Mas você precisa ser profissional. Precisa estar capacitado para lidar com esse cliente. Então, não é sair distribuindo o cliente por aí, porque você queima o produto e queima a empresa. Tá? Mas se tem um produto muito específico, isso eu volto para cachaça, inclusive, e talvez para cerâmica e para qualquer outro produto, é uma questão de você ter o NCM desse produto, passa para o SECONS, que eles passam uma lista de comprador para você, fácil. Tá? Esse é o menor dos problemas. Ok, obrigada. Posso combinar com a comercial exportadora de atender diretamente o meu cliente que ela prospectou? Olha, esse é um caso bem específico, não é usual, mas isso acontece. Às vezes o próprio cliente, prospectado pela comercial, ele fala, é um produto muito específico, ele fala, eu prefiro trabalhar direto com a fábrica. E isso vai ser um acordo entre a fábrica e a comercial. Já aconteceu em outras situações, e o que se faz é um acordo que a gente chama de pagar uma comissão, que a gente chama de sleeping commission. Eu não gosto muito de usar termos em outro idioma em alguns casos, mas seria uma comissão para alguém que não está fazendo nada, já fez. Então, seria um reconhecimento pelo trabalho da comercial, a empresa acordar com ela, por exemplo, de durante um ano
pagar a comissão dela pelo trabalho que ela realizou até ali. Lógico que não é por causa de uma venda que você vai pagar 1 ano de comissão para comercial. Mas isso tudo é caso a caso. Agora, o que não é legal é o cliente, e isso acontece muitas vezes, o cliente que a comercial prospectou, ele conhece quem é o fabricante, entra em contato com o fabricante e o fabricante, sem falar para a comercial, começa a fazer o negócio direto com o cliente. Isso denigre a empresa mesmo e ela vai perder a oportunidade de fazer muitos outros negócios com aquela comercial. Além dela também ir para um blacklist das comerciais exportadoras, porque talvez, eventualmente, lá na frente ela vai querer ir para um outro mercado, vai querer expandir os seus negócios, vai precisar de uma comercial, só que ela já estragou a imagem dela junto às comerciais exportadoras. Lembrando sempre que o seguinte, a comercial exportadora nada mais é do que uma empresa. Então, isso... Você tem que sempre ver que você está tratando entre empresas. Tem a seriedade, tem a idoneidade, tem a transparência que deve se ter no trato entre 2 empresas. Tá? A comercial exportadora não é diferente de nenhuma outra empresa que a indústria já lida. Não é diferente de um fornecedor, não é diferente de um contador, não é diferente de um prestador de serviço qualquer. Então, sempre tenham a transparência, idoneidade, seriedade principalmente, entre as empresas. E conversar sempre, tá? Que chega-se a bons acordos. Okay. Mas não é esperado que a empresa, em determinado momento, passe a andar com as próprias pernas, fazendo suas próprias exportações? Sim, por que não? A única diferença é a seguinte, o mundo é muito grande. Eu tenho uma comercial exportadora e eu também tenho uma indústria pequena, né, uma AMPE também, e eu uso os serviços de outros colegas meus comerciais exportadoras. Porque eu não consigo alcançar o mundo inteiro. Eu quero ganhar dinheiro. Então, se eu tenho um colega comercial exportadora, que essa comercial exportadora ela trabalha num mercado que eu não atuo, por que eu vou me esforçar, me matar para fazer tudo sozinha? Eu tenho que ser profissional, esperto, inclusive, e ter o foco que tem toda a empresa, que é gerar lucro. Por que eu vou pegar justamente o mundo do tamanho que é? Por que eu quero justamente o mercado onde eu já tenho uma comercial exportadora atuando? Eu posso exportar para outros mercados e depois para outros ainda contratar outras comerciais exportadoras. Tá? A indústria tem que ter sempre na cabeça, ela precisa gerar lucro, não fazer tudo sozinha. Tá? Voltando na pergunta, é natural e até o ideal que a empresa seja exportadora. Então, a comercial, como a Valéria acabou de falar, ela vai te dar uma possibilidade de aumentar em muito as suas exportações, porque nenhuma empresa ela consegue atingir o mundo sozinha. Ela precisa de ajuda e ela não vai poder colocar na empresa dela 200 traders para cada um atender um mercado, ou mesmo que seja 10 traders fazendo diferentes mercados. É muito difícil. Então, essa parceria com a comercial, ela é vantajosa para a empresa. Porém, nada impede que a empresa seja também exportadora. Então, hoje, empresas grandes, muitas empresas grandes, elas têm as suas exportações diretas, mas elas também se utilizam das comerciais exportadoras e das tradings. Então, aqui é um trabalho conjunto. E eu sou da opinião que toda empresa ela deve ser exportadora. Ela tem que ter o seu radar, ela tem que ter a sua próprio mercado foco para que ela faça até compreenda até melhor o trabalho da comercial. Então, é ideal, sim, que a empresa seja exportadora. Então, vou falar como indústria de novo. Imagine que você, para lidar com a comercial exportadora, é como você trabalha, como a indústria trabalha com um distribuidor ou um representante aqui no Brasil. Ela tem representante, por exemplo, eu tenho representante, digamos, no Rio de Janeiro, em Minas e em Curitiba. Aí aparece para mim um representante, um comprador direto em Manaus. E fala, você vende para mim direto? Eu falo, vendo. Eu não tenho ninguém lá. Por que eu vou querer vender no Rio de Janeiro, onde está dando certo? Né? Então, eu estou vendendo diretamente e eu faço vendas na minha indústria diretamente, aqui no Brasil. Eu faço vendas também indiretamente através de representantes. E tem outros lugares que eu faço através de distribuidores. Então, como eu falo, você quer
lucro, você tem que gerar lucro para a empresa. Para a exportação é a mesma coisa. A minha indústria, ela exporta diretamente. Eu tenho vários mercados. E tenho outros mercados, tantos, que eu tenho colegas meus comerciais e exportadoras. Justo eu que sou também comercial e exportadora. Né? Isso não me afeta em nada, não me diminui em nada e não tira o meu lucro e nem rouba o meu produto. É uma cooperação, uma parceria. Ok, obrigada. Como eu consigo encontrar a comercial exportadora perfeita para os produtos da empresa, uma vez que já existe algum mercado com alvo? E muito próximo a essa pergunta também é o seguinte: as PMEs relatam dificuldade em identificar o parceiro adequado quando se trata de comerciais exportadoras, dentre outras razões, porque boa parte delas se dedica prioritariamente ao atendimento de grandes empresas. Se vocês fossem uma PME, quais os principais critérios que utilizariam para avaliar e escolher uma comercial exportadora como parceira? Bom, Valéria é uma PME. Eu só vou dar no início aí da sua pergunta, Mônica, onde ele coloca, desculpa, Mônica, ele logo no início da pergunta. Como eu consigo encontrar a comercial exportadora perfeita para os produtos das empresas? Ou é a outra pergunta? Não, essa mesmo. Uhum. Lógico que, assim como você contrata qualquer prestador de serviço, o perfeito é aquele que vai se adequar às suas necessidades. Então, a comercial exportadora, você pode ter contato com várias e você vai avaliar aquela que atende à sua necessidade, que esteja de acordo com a sua filosofia e que vai fazer aquilo que você espere que ela faça. Essa é um ponto muito importante. Agora, com relação à pergunta seguinte, a Valéria pode responder melhor. Então, primeiro em relação às comerciais trabalharem com empresas grandes, não é verdade. Vocês estão confundindo com trading, tá? A comercial exportadora, normalmente, como eu falei já no webinar, elas trabalham com uma quantidade muito grande de produtos. Alguns setores trabalham sim com empresas maiores, mas eu, por exemplo, além de ter a minha indústria, eu trabalho com 50 empresas do PX. São empresas pequenas, tá? O CCX, a maioria das empresas comerciais exportadoras do CCX trabalha. Talvez até trabalhe com uma ou outra empresa grande, mas trabalha assim com empresas pequenas. A Damares mesmo, que trabalha com a Duratex e a Eucatex, ela trabalha com empresas do PX, inclusive. Tá? Quais os critérios que utilizaria? Então, agora eu vou dar a minha experiência. Não só com comercial exportadora, como com qualquer prestador de serviço, como inclusive com representantes, distribuidores. Você não tem como acertar. Nem quando você casa, você não tem como acertar. O dia a dia, a convivência é que vai te mostrar essa aqui está certa, essa aqui está errada. Ninguém vai morrer por causa disso. Você tenta, com uma determinada empresa, que você tenha mais empatia, que você tenha feito uma pesquisa, que você tenha feito entrevistado, inclusive, perguntado sobre mercados para ela, sobre experiência. Isso não te garante de errar ou não te garante acertar. Tá? Com o tempo você percebe, deu certo, é uma parceria. Deu certo, ótimo. Não deu certo, desfaz a parceria, parte para outra. Não precisa fazer disso um drama ou ter medo de passar o resto da vida casado com uma comercial exportadora ou com qualquer prestador de serviço. Ajam com naturalidade, como vocês fazem aqui no Brasil. Contratou o contador. O contador não serviu para você? Não quer dizer que ele é feio, que ele é péssimo, que ele é nada. Se ele não serve para você, passa para outro. Né? Chamou uma empresa, um fornecedor, o produto do fornecedor era bom, piorou, troca de fornecedor. Quando chegou para você, está sempre atrasado, o produto é ruim, troca de fornecedor. Assim como o seu comprador internacional vai fazer com você. Se o seu produto, da mesma forma como chega para você, atrasar, se o produto for de qualidade inferior, se não entregar para você o que você comprou, no prazo que você compra, você vai trocar de fornecedor. Então, haja no mercado internacional da mesma forma que você gostaria de ser atendido aqui no mercado interno ou até por um fornecedor estrangeiro. Essa pergunta de por que as comerciais ou as trades preferem trabalhar com empresas grandes, hoje, com o trabalho que a Apex tem feito, junto com o PX, tem sido aberta uma possibilidade das pequenas e médias empresas se globalizarem e estarem no mercado externo. Então, isso no passado, realmente, as empresas queriam trabalhar com empresas maiores porque elas já estão mais preparadas, já têm um produto mais adequado. Então, realmente facilita você trabalhar com uma empresa que já tem uma mentalidade de mercado externo. Isso
mas isso não é regra. Como a Valéria falou, a maior parte das comerciais exportadoras trabalham com empresas pequenas, médias e pequenas. Poucas trabalham com empresas grandes. Então, as tradings, sim, as tradings, a maioria trabalham com grandes empresas, porque ou é commodity, ou é automóvel, ou são alimentos enlatados, em grandes proporções. Então, a gente tem que pensar também que o investimento de uma trading é muito maior de uma comercial. Então, ela tem que trabalhar com produtos que ela tenha um lucro muito maior, o que não acontece com as comerciais. A outra coisa, a comercial às vezes vende um container com 3, 4 produtos dentro do container, faz uma consolidação, o que uma trade normalmente ela não está disposta a fazer, porque dá muito trabalho e nem sempre o lucro equivale ao trabalho que você tem. E a comercial faz isso. Então, hoje não existe mais essa preferência de empresa maior, porque as empresas pequenas e médias, hoje, principalmente as médias empresas, que é um grande número, elas já estão exportando e estão interessadas na exportação e estão prontas para se preparar. Então, não existe mais essa questão de querer empresa grande. Isso foi um pouquinho antes. Por favor. A Damares, ela é vice-presidente do CCX, e eu faço parte da diretoria também. Então, eu acho que eu posso falar pelo CCX. O CCX e os seus associados veem o PIEX como um parceiro muito importante. Então, para nós, é muito importante trabalhar com as empresas do PIEX. É muito importante que o projeto de vocês dê certo. Então, não cabe isso de nós só trabalharmos com empresas grandes. Pode ser que algumas comerciais ou algumas tradings tenham preferência, como eu digo, cada empresa nós somos uma associação, são entidades individuais, mas nós gostaríamos que os extensionistas do PIEX tivessem em mente que nós temos para nós que a parceria com o PIEX é de extrema importância. Ok, eu queria complementar uma informação que me foi dada pela Damares e pela Valéria, de que quando a empresa escolher uma comercial exportadora para atuar, para colocar seus produtos em determinado mercado, ela tem que, pelo menos durante 6 meses, dar exclusividade para essa comercial exportadora, para que a comercial exportadora tenha oportunidade de fazer o trabalho de divulgação do produto, fazer a promoção comercial dele, e se a partir daí deu 6 meses, a comercial não conseguiu, não apresentou resultados, é o caso de conversar com ela e dizer abertamente, olha, não aconteceu, eu vou procurar outro, mas nunca rifar o produto no mesmo mercado para mais de uma comercial exportadora. Eu vou dar até um exemplo. Não um exemplo, mas eu vou explicar o que acontece. Quando nós participamos, por exemplo, não estou nem falando do trabalho individual de cada um nos seus escritórios, como comercial exportadora. Nós participamos de matchmakings, né? Então, por exemplo, a minha mesa é ao lado da Damares. Vai sentar um comprador aqui que vai ver um produto. E é o mesmo comprador que vai sentar aqui. Ele olha e vê que eu estou com esse copo vendendo. A Damares está com o mesmo copo vendendo. O cliente vai falar, mas o que é isso? Eu vou comprar de quem? Por qual preço? Em quais condições? Eu gostei mais dela. É ruim para o produto, é ruim para a indústria. Tá? É um leilão. Você não se faz isso. Você queima o produto, você queima a indústria, não se deve fazer. E o tal dos 6 meses é o seguinte, a exportação é um processo, às vezes, longo, dependendo do mercado, dependendo do cliente que você está trabalhando. Então, 6 meses é só uma sugestão, mas vale sempre o bom senso. Esse produto está sendo trabalhado, porque às vezes você está naquela coisa, manda amostra, tem pergunta, você está vendo que está tendo uma evolução. Se está tendo uma evolução, então não cabe 6 meses. Pode ser 1 ano, 2, você pode prolongar. Depende de uma análise da indústria como empresa. Né? Agora, se você está vendo que não está andando, não precisa nem esperar os 6 meses. Você fala, o cara não me responde já faz 3, 4 meses, tchau, eu vou para outro, porque o produto é da indústria, a indústria tem todo o direito de procurar outro parceiro, assim como a comercial também. Tá? O que acontece é o seguinte, se a comercial estiver fazendo um trabalho sério, dependendo do produto e dependendo do mercado, nós não somos sozinhos no mundo, né? Tem concorrência de todas as procedências.
6 meses é o mínimo. Porque tem produto que você demora mais tempo para que o mercado aceite o seu produto. Agora, eu vou me dedicar, por exemplo, eu vou dar filtro de barro. Eu tenho uma empresa que está insistindo comigo para vender filtro de barro para ela na África. Só que é o seguinte, a África ela não precisa de um filtro de barro, ela precisa de uma modificação no sistema de como a gente fala, de saneamento. Então, porque ele não tem nem água boa. Não é o filtro que vai resolver o problema da água. Então, é muito difícil você vender esse filtro. Então, eu vou ter que fazer um trabalho de conscientização que aquilo, que o país dele vai demorar 10 anos ainda para ter um sistema que cuide da água, que o filtro vai melhorar a água dele, né? Vai eliminar as bactérias. Então, eu vou dar toda a explicação. Então, isso leva tempo. O mínimo, se eu estiver me dedicando bastante, são 6 meses. Agora, depois desse tempo, e durante esse período, a comercial tem que estar dando levando informação para a indústria. Olha, preciso disso, falta isso. Olha, o país ainda não tem essa mentalidade, a gente está trabalhando. Vão trabalhando juntos. Aí pode se estender esse período. Agora, menos que 6 meses, na minha experiência, é difícil. Para você, é um investimento de tempo, um investimento de dinheiro, sabe? Tem muito vai e volta, tem muita negociação, tem envio de amostra, sabe? Tem adaptação de produto. Então, o mínimo seria 6 meses. Eu trabalho muito com a parte oriental da Ásia, né? Então, eu costumo dizer que eu gosto de um olhinho puxado. Então, todo aquele pessoal tem olhinho puxado, é cliente meu. Eles são muito lentos para fazer negócio. Então, você demora muito para fazer negócio com eles. E eles são muito cricazinhos, é muita coisinha, muito detalhezinho. Mas também, uma vez você fazendo negócio, se você for uma indústria correta, é para o resto da vida. E eu tenho um cliente que ele manda o dinheiro para mim e esquece, nem faz o pedido. Aí depois ele manda, fala assim, desculpa, eu mandei para você um mês atrás e agora eu vou fazer o pedido. Isso aí é o sonho de toda a indústria. Né? Você me manda quando você conseguir produzir. Né? São relações maravilhosas, mas que esse pessoal de olho puxado, você perde a paciência inúmeras vezes, porque eles são muito diferentes de nós. E é muito tempo e muito detalhezinho e muito trabalho, muito suor para conseguir chegar lá. Chegou, é para o resto da vida. Excelente. E uma informação também que é importante, que eu aprendi com a Damares e com a Valéria, é que a empresa, depois que ela fechou um contrato com a comercial exportadora, não quer dizer que ela entregou o produto e ela não tem que ficar atenta ao trabalho que a comercial está fazendo, né? Na verdade, ela tem que saber como é que está sendo a aceitação do produto no mercado, se a comercial exportadora ela está tendo algum problema em relação ao produto, enfim, ela tem que ela tem que participar da exportação, né? Não é porque ou ela vendeu o produto para a comercial ou ela entregou o produto para que a comercial represente, que ela simplesmente desgarrou daquele produto, né? Mas também é o papel da comercial manter a indústria informada. Sim. Porque a gente volta de novo na importância da parceria, né? Porque a empresa, se eu não estou vendendo um produto da empresa que eu represento, a empresa ela deve procurar saber o que está acontecendo. Mas o papel da comercial é chegar para a empresa e falar, olha, eu estou com um problema para vender o produto. Ou o mercado tem produtos que são sazonais e às vezes a indústria não sabe disso. Por exemplo, eu vendo telhas. Eu vendo telhas num período do ano. Esse período eu já não vendo telhas. Por quê? É época de chuva. Então, eu só vou vender telha no período de seca, preparando para a época de chuva. Então, aí fala, puxa, mas faz 3 meses que você não colocou um pedido. Sim, porque esse período é período de chuvas, então eles não vão comprar telhas, eles já compraram para garantir esse período, né? Então, o papel da comercial também, e isso a indústria deve exigir deste parceiro, que te traga informação. Olha, o que está acontecendo no mercado, o comportamento do produto, e isso fica uma coisa muito gostosa quando tem esse vai e vem, sabe? Aí vira uma parceria muito boa, é muito bom. Ok.
No caso da compra de mercadoria e revenda pela comercial exportadora, qual a margem de lucro utilizada em média? Então, com todo respeito, isso é problema da comercial exportadora. A partir do momento que você... É uma cultura meio complicada aqui no Brasil. Você não tem que querer saber quanto o outro vai ganhar. Você tem que saber quanto você quer, quanto a indústria quer. Se a indústria quer receber tanto pelo produto e alguém aceitou pagar, ótimo, morreu aí. Porque, por exemplo, eu tenho produtos, às vezes, que eu vendo, como a gente falou, né, nós vendemos 10, 20, 30 produtos juntos. Então, às vezes, eu posso comprar de uma indústria por 10 e vender por 8. É muito comum fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um outro produto que esse cliente quer e eu consegui colocar uma margem maior. Então, eu posso me dar o luxo de ter, inclusive, prejuízo no produto de uma determinada indústria. Agora, se eu quiser comprar, a indústria quis me vender por 10 e eu consegui vender por 150, ótimo, eu fiz um excelente negócio de venda. Tá? A indústria, o brasileiro tem que parar com essa história de se preocupar quanto é que você está ganhando. Problema meu. A indústria tem que saber quanto ela quer receber pelo seu produto, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, quanto que vale isso para ela. Tá? Porque eu posso, inclusive, vender num mercado a 150 e no outro vender a 30. E num momento em que o dólar está baixo, eu posso tomar um prejuízo para manter aquele preço, para poder manter aquele cliente para o resto da vida. Eu, pessoalmente, já cansei de fazer isso. Sem repassar esse custo para a indústria. E também, quando o dólar sobe, aí eu ganho bastante dinheiro. Né? Então, o que eu faço na minha indústria, na minha empresa, na minha comercial exportadora, com os meus clientes, é uma relação minha com o meu cliente. Em relação à indústria, se eu estou comprando, eu sou cliente da indústria. Então, vocês, por exemplo, é uma indústria de alimentos. Quem está acostumado a vender a supermercado, aqui no Brasil, principalmente, que tem oportunidade de visitar, eu vou contar uma história minha. Tá? Eu tenho um produto, na verdade, eu sou exportadora, mas eu tenho um produto que eu vendo no Brasil e que eu vendia para o supermercado a R$8 a unidade. E um dia, esse supermercado, ele cobrava de mim os R$8, ele pagava para mim os R$8, mas ele cobrava, quem vende para o supermercado sabe, o espaço na prateleira, a altura da prateleira, que está na altura dos olhos, é mais cara. Se ela vê que não está ganhando dinheiro, ela fala, vamos fazer uma promoção em ponta de gôndola. O que quer dizer? Quando você chega na ponta da gôndola, tem aqueles produtos, eles estão pagando para estar lá. Além do mais, eu tinha que pagar. No meu contrato, eu tinha que pagar alguém para arrumar o meu produto, limpar o meu produto na prateleira e tinha que pagar degustadores. Aí essa rede de supermercado que estava comprando de mim, ela resolveu abrir uma outra loja. Eu tinha que pagar para estar nessa outra loja. Quando o supermercado fazia aniversário, eu tinha que pagar para participar do aniversário. O supermercado resolvia fazer um catálogo, eu tinha que pagar. Então, vocês imaginam quanto dinheiro esse supermercado ganhou em cima do meu produto. O que o possibilitava de colocar o meu produto, que eu vendia para ele a 8, colocar na gôndola a 2. Isso me criava alguns problemas, porque os meus outros clientes falavam, peraí, Valéria, você me vendeu a 8, o supermercado está vendendo a 2? E eu era obrigada a falar, vai lá no supermercado e compra, porque eu não tenho como vender mais barato para você. Então, isso era uma negociação que eu fazia com o meu comprador. Tá? A partir do momento que ele comprou o produto, esse produto é dele. Passa a ser dele, não é mais seu. Pode ter seu nome, pode ter a sua marca. Eu não tinha nada para fazer com o supermercado. Eu não tinha o que fazer. Eu vendi para ele, eu cedi o direito. Tá? Da mesma forma é isso. A indústria tem que ser orientada a sempre se preocupar qual a margem que ela precisa para conseguir se manter, para conseguir ter lucro e qual a margem interessante para ela, somente. O que vai ser da comercial em relação ao cliente dela é problema da comercial, que é uma outra empresa. Essa pergunta acho que vem muito daquela mentalidade de que a comercial está ganhando em cima do meu produto, do meu trabalho, né? E ela não sabe, na verdade, a empresa não sabe o trabalho que a comercial tem. Não né, é só isso. Eu fui fazer estava com um cliente outro dia que era, eu não me lembro do que era. Ele me ligou. Eu não sei o que passou na cabeça dele, não sei se ele esqueceu que eu sou comercial, não sei o que ele estava querendo de mim. E ele me falou o seguinte, Valéria, finalmente eu tenho minha certificação orgânica e eu queria que você vendesse para a China o meu produto, porque eu sei que tem
Você tem mercado lá. Eu falei, ótimo. Ele falou, que bom falar com você, porque daí eu não passo por esses atravessadores. Eu falei, eu sou esse atravessador que você está em dúvida. E eu vou te explicar uma coisa sobre atravessador. Se você tivesse capacidade de vender 1 grama do seu produto orgânico nesse mercado, você não me procurava. Então, existe um trabalho, uma capacidade, existe uma eficiência da minha parte e uma habilidade que você não tem. E sobretudo por isso, um conhecimento. Conhecimento, né? E uma experiência de anos. Né? E é isso que eu estou te cobrando. É para isso, em compensação, quanto você está pedindo do seu produto, você vai receber, você vai ter o seu lucro para produzir. Eu vou ter o meu lucro para vender. Porque ninguém vai trabalhar de graça, né, para você. E tem uma outra coisa que às vezes a empresa ela não sabe. Muitas vezes a comercial vende o cliente um pagamento contra documento, que às vezes um pagamento contra documento, dependendo do mercado, demora 60 dias. E ela já pagou a empresa, às vezes até para produzir, porque às vezes a empresa, ela fala, não, eu preciso antecipado, colocou o pedido, eu quero antecipado. E a comercial já pagou antecipado e ela vai receber às vezes 60, 90 dias depois do cliente. Ou seja, carta de crédito, ou mesmo seja um pagamento contra documentos, ou seja 50%, 50%, ou 30%, 70%, por exemplo, que a nossa empresa faz muito, essa facilidade que ela dá para o importador para que ele realize o negócio. Só que ela paga a indústria antecipadamente, ou seja como for, a indústria está garantida que ela vai receber, enquanto a comercial está financiando para fazer com que o negócio se realize. Então, quanto a comercial está ganhando, eu creio, no meu entendimento, que não é dar conta mesmo da indústria, desde que a indústria esteja recebendo aquilo que ela quer. Por outro lado, se ela pediu 10 e recebeu 10, o quanto a comercial vai vender, eu acho que realmente não compete a ela julgar, porque ela não sabe os custos que a comercial já teve e está tendo naquela negociação, naquela venda. Uma outra coisa também que acontece, se ela quer total controle do preço que ela está vendendo, então que ela seja a exportadora e a comercial atue somente comissionada. Agora, o que a comercial faz é viabilizar negócios que, às vezes, a indústria não quer viabilizar. Como, dependendo do mercado, você vai vender para Angola, você fala, não, eu não vou vender há 60 dias, eu não vou vender contra documentos, eu só quero carta de crédito. E o país, às vezes, demora 6 meses para conseguir abertura de carta de crédito, porque ela não tem moeda estrangeira. Enquanto a comercial poderia estar garantindo isso aí. Tudo bem, eu te pago antecipado e eu me viro com o meu importador. Agora, se ela quer assumir isso aí, não, eu quero exportar, eu quero ser o exportador, quero ter controle sobre o meu preço, é válido também, e ela paga comissão, então, para comercial. O que eu já tinha falado, a comercial exportadora, ela é uma empresa como outra qualquer. Ela é constituída, assim como a indústria também. Ela tem CNPJ, assim como tem a indústria, ela paga imposto, como tem a indústria. Ela precisa se capacitar, como precisa a indústria. E ela tem um produto, assim como tem a indústria. O produto da comercial exportadora é a venda ao exterior. Esse é o nosso produto. É a negociação internacional. É colocar, seja um produto ou serviço, no exterior. Esse é o nosso produto. Então, ela merece todo o respeito que merece a indústria. Da mesma forma que a indústria pode pensar, ele está ganhando dinheiro com o meu esforço, a comercial pode pensar, fácil para ele ir lá ficar só produzindo, né? Vai lá, pega, joga na máquina, chega aqui, o produto sai pronto e dá para mim que vou ralar lá fora, vou aguentar o cliente, vou correr os riscos, né? Então, da mesma forma, a indústria tem que entender que a comercial exportadora é uma empresa constituída e que trabalha tanto quanto a indústria e que tem o seu valor também, porque senão você não tem por que pagar ela, né? Obrigada. O que é um percentual recomendável de exportação em relação ao faturamento para uma PME? Vai depender muito de produto. Porque, por exemplo, uma indústria que vende automóveis, né? Tá. Então, autopeças, né? Autopeças nunca é muito PME. Nunca é. Eu acho que a tua empresa é pequena.
Olha, é que na verdade a minha empresa ela é pequena, mas ela é 90% de exportadora. Eu acho sempre o seguinte, o que eu aprendi, tendo uma empresa exportadora também, e que eu já falei lá no webinar, é que a economia, seja no Brasil, seja fora, ela é cíclica. Então, lógico que o seu mercado é sempre maior aqui internamente, mas você precisa ter uma boa porcentagem de em exportação, que seja, eu estou chutando, tá? Porque isso vai depender realmente de empresa, mas 30% de exportação pelo menos, para que quando tiver uma crise interna, você se segure lá fora. E quando tiver lá fora uma crise, você consiga se... Ele está falando de margem de produção ou ele está falando de margem de lucro? Eu acho que ele está falando de margem de produção. Ele Não especificou. Não especificou. Porque eu já entendi margem de lucro na produção. É muito variável isso aí. Depende do produto, depende do tamanho da empresa, depende da oportunidade que ele vai ter, do gasto que ele vai ter. Pode ser que no mercado a gente consiga vender com preço muito melhor. Que, aliás, é uma coisa muito interessante, preços diferenciados de acordo com o mercado. Tá? Porque, por exemplo, e toda empresa faz um balanço nisso aí. É importante a empresa saber. Se ela vai vender no Paraguai, que o Paraguai paga bem, vamos supor, e vai vender no Chile o mesmo produto, ela vai fazer um equilíbrio. No Chile, o produto vai ser mais barato do que no Paraguai. Né? É um exemplo. Então, ela vai fazer tudo bem, aqui eu vou apertar, mas aqui eu posso vender melhor. Então, ela vai fazendo um equilíbrio no preço dela e no lucro dela também. Porque, às vezes, a empresa, a mesma coisa é o agente ou que seja comercial. Não, eu tenho que ter 10% de lucro porque eu quero 10% de lucro. Né, na venda. E às vezes ele quer 10% e não vai vender nada. Então é melhor você ganhar 2, 3, mas ganhar alguma coisa, do que você querer 10 e não ganhar nada. Né? Então, por isso que essa margem de lucro ela é bem flexível dependendo do mercado. E a empresa tem que ter essa mentalidade de ela ter um preço base, onde ela fixa o mínimo de lucro que ela tenha que ter, mas que esse lucro, ela também, de acordo com o mercado, ela possa jogar com isso. Ok, perfeito. Existe alguma vantagem em um representante no exterior, por exemplo, uma pessoa morando no exterior querendo representar os produtos? Um representante internacional é sempre bom, tá? É sempre bom, não? É bom. Um erro que eu acho que incorre em muitas das empresas brasileiras é aquela coisa, meu tio foi morar lá fora, meu primo, meu filho está morando lá fora. Entenda que é sempre ideal para a indústria trabalhar com profissionais. Então, se você conseguir lá fora um representante profissional que ele faça isso, ótimo. Agora, se você mandou seu filho estudar, fazer intercâmbio, e ele achou que... Gente, eu acho que é uma receita para quebrar a cara. Né? Eu estava dando uma palestra outro dia que eu estava conversando com as indústrias e falando para elas, não sejam medíocres. Porque o brasileiro ele acha que tudo é feito nas coxas. Eu vou fazer um site em inglês, eu vou botar no Google e vou traduzir. Sai aquela porcaria. Em vez de eu ter um representante internacional, eu vou mandar o meu filho estudar, já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Então, se você aparecer para você realmente um representante internacional, faça a mesma coisa que você faz com qualquer prestador de serviço, inclusive com a comercial exportadora. Verifique, pode verificar junto ao SECOM, inclusive, passa os dados para a embaixada de lá, passa os dados para o SECOM, fala, olha, tem essa pessoa aqui, que essa pessoa tem faz uma pesquisa na internet para ver se tem alguma reclamação dessa pessoa. Existem sites especializados em verificação de empresas, tá? Veja se esse representante tem uma empresa e exporte para ele, ótimo, seja feliz, tá? Só não faz essa coisa de mandar o filho para intercâmbio, isso Tem muita empresa no exterior também que procura a gente para representar o nosso produto lá fora. No meu entendimento, é muito importante que a empresa, se ela tiver interesse em exportar o produto dela para aquele mercado onde esse representante gostaria de vender, ela estar lá, conhecer esse possível distribuidor ou representante. E uma coisa que é muito interessante é o representante, é estranho alguém que querer representar a sua empresa sem conhecer a tua fábrica, sem conhecer o teu produto. Ele está se colocando uma coisa importante que eu diria para as empresas. Convide esse representante para vir aqui.
para ele conhecer a minha fábrica, para ele conhecer o meu produto, sabe? E aí eu vou treiná-lo para vender. Eu vou fazer um treinamento na Tubos Tigre, daqui a 2 semanas, porque eles vieram semana passada, para eu estar com eles, eles querem que eu promova a venda do Tubos Tigre. Eu falei, gente, sem conhecer eu não vou vender nada, eu não vou nem saber vender. Então, eu vou fazer um estágio, vou ficar 3 dias na fábrica deles, conhecendo o produto, conhecendo as possibilidades, como é que vende, e aí eu vou realmente poder promover. A mesma coisa, isso dentro do Brasil. Agora, se alguém lá fora tem interesse em representar o seu produto, ele deve conhecer o seu produto. Porque se ele não conhecer, provavelmente ele vai estragar a imagem do seu produto no exterior. A outra coisa, você vai entregar o seu produto para uma pessoa que você não conhece, sabe? E se você vai, aonde ele vai trabalhar, aonde ele vai atuar, ele é distribuidor, ele é representante, tudo são coisas muito importantes que quando uma empresa do exterior quer te representar, você tem que conhecer o nível dela. Se ela não pode vir num primeiro momento, você vai lá, ou vai num local onde vocês podem se encontrar, onde possam você fazer perguntas. Então, por exemplo, preço. Eu tenho hoje preço para distribuidor e preço para indústria. É a mesma coisa. Se eu vou vender, se uma indústria quer ser distribuidor também, o preço dela vai ser diferente. E eu vou pedir para ela, se você for distribuir, o preço é um, se você vai vender para a indústria, o preço é outro. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem trabalhado, porque senão você estraga o seu produto, você pode perder venda em mercados, porque dependendo do mercado, se ele não for bem trabalhado, eu vou citar o Brasil. O Brasil é enorme. Como é que você vai colocar um representante no país para representar o seu produto no país inteiro? É muito difícil que um representante cubra o país inteiro. Então, é ideal, você tem um para o norte, um para o sul, talvez 2 representantes. A mesma coisa no exterior, dependendo do país. Se você tem um representante, tudo bem, a Europa é enorme, mas na África, é impossível você ter um representante que cubra a África inteira. É muito difícil. Primeiro tem idioma, depois tem a questão cultural, tem uma série de assuntos que interferem na produtividade da sua venda. Então, essa questão de representante no exterior, mesmo como aqui no Brasil também, ela é importante que seja muito bem analisada. De novo a indústria aqui, tá? O que acontece é o seguinte, quando aparecem esses representantes internacionais, eles vão querer sempre um contrato assinado, de exclusividade, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, primeira regra da negociação qual é? Vocês precisam ensinar isso. Eu faço isso se você fizer aquilo. Se você der exclusividade para qualquer pessoa, e ainda mais sem conhecer, ou para qualquer empresa sem conhecer, adivinha o que vai acontecer, né? Então, o que eu faço quando acontece comigo? Isso acontece praticamente todo santo dia. Eles chegam chorando, falam, não, mas veja bem que eu vou ter um gasto, porque eu vou promover o seu produto, eu vou correr o risco de não sei o quê, vem aquela choradeira toda. Se realmente interessar para você, você fala, eu não tenho ninguém nesse mercado, vamos tentar, por que não? Fala, tá bom, vamos assinar um contrato, eu te dou o tal dos 6 meses. E você vai sentir a movimentação desse representante internacional. Se ele realmente está se movimentando, não se ele está sendo eficiente, mas está movimentando, ele te pediu alguma coisa, vocês estão conversando, ele está dando algum feedback, né? E se você for assinar algum contrato de representação, eu sempre coloco o seguinte, escalonado. Então, assim, no primeiro ano, ele se obriga a ter uma compra no valor de tanto. No segundo ano, que essa compra suba tantos %. Tá? É só uma sugestão, tá? Mas que você coloque metas. Então, esse contrato só vai ter validade se até o final do ano, você pergunta, conversa com ele, vai vendo, vai sentindo. O que você acha? Ah, tá bom, até o final do ano eu faço um pedido. Tá bom, esse pedido tem que ser de tanto, ele tem obrigação. Isso é padrão internacional, tá? Não tem nada demais, nenhuma vergonha. Até o final do ano ele tem que pedir no mínimo tanto. No ano seguinte ele tem que pedir 5% a mais e assim nos próximos 4, 5 anos. Tá? E aí sim ele vai ter exclusividade. Porque se você dá exclusividade para ele e ele não te der esse mínimo, porque você tem que entender que realmente ele tem que abrir mercado, ele tem um monte de coisa. Mas se você der exclusividade para ele, você está entregando a sua empresa naquele mercado e ele pode simplesmente
não fazia absolutamente nada. E apareceu um super comprador para você, batendo na sua porta, desesperado, para comprar sua produção inteira e você perdeu o negócio. Tá? Então, eu aconselho a fazer isso. Bote metas, tá? É só uma ideia, uma sugestão, mas acontece muito comigo e eu faço isso, algumas vezes dá certo e outras eu tenho que cancelar o contrato, porque por falta de cumprimento. Tem uma coisa também muito interessante que pode acontecer. Empresas onde, não o caso de empresa que no mercado, como a Valéria falou, não estou vendendo lá, tudo bem. Você não precisa necessariamente dar exclusividade para o cara, tá? Vou te dar 6 meses para você trabalhar. Sem contrato de exclusividade, uma proteção de mercado por um período. Acontece também muitas vezes que, por incrível que pareça, eu estou exportando para o mercado X e meu produto está incomodando. Aí vem alguém, um outro trader que vende um produto similar ao meu de outra origem e coloca um pedido comigo, um pedido razoável, bom, e fala, depois desse pedido eu quero exclusividade. Aí você dá exclusividade, ele não compra. Por 6, 7, por quê? Porque o seu produto estava incomodando a venda do produto que ele trabalha de outra procedência naquele mercado, então ele quis bloquear você. Então, a gente também tem que ficar atento com isso, sabe? Por exemplo, tem muita gente que, o Brasil produz tal produto, esse produto atrapalha o meu mercado. Ele fica te pedindo cotação de preço. E as indústrias, quando é trading, ou traders, ou comerciais, ela dá preço. Estou falando de gente do exterior, tá? Ela dá preço, porque ela está visualizando a venda. E muitas vezes é especulação. Isso você dificilmente como indústria você detecta isso. A indústria ela dá preço, né? Muitas não dão, elas fazem uma porção de perguntas antes de passar preço, mas quando é trading ou comercial, normalmente a indústria passa preço. O que é comercial nesse ponto, ela é mais criteriosa, porque ela vai procurar, ela já tem um radarzinho, sabe? Peraí, está pedindo para esse mercado, mas por quê para esse mercado? Né? A origem dessa empresa, onde você está? Eu estou na Índia, peraí, mas esse produto na Índia faz também, por que ele está pedindo para mim? Entendeu? Então, esse tipo de coisa, é a comercial, esse feeling tem. Mas a indústria, ela deve ter também eficácia. Se é um mercado que ela já exporta e alguém vem pedir para aquele mercado, ela ser um pouco mais criteriosa, porque pode ser que essa empresa já trabalhe com um produto similar, até de outro fabricante brasileiro, mas está me incomodando. Então, eu quero tirar ele de lá. E eu faço essas jogadas. Além de ficar incomodando, tem uma outra coisa que eu faço também o dia inteiro. Você fica passando cotação, como a Damaris disse, e muitas vezes é um concorrente seu querendo saber como é que é o preço. Se o preço dele está bom, se o preço dele está ruim. O problema disso é que você perde muito tempo. E às vezes você expõe o seu preço para o seu concorrente. Então, esse feeling que a Damaris está falando, você ganha com o tempo. Tá? Infelizmente, só com o tempo. Então, muitas vezes você se ferra bastante até adquirir esse feeling. Quem já trabalha com comércio exterior há muito tempo, tanto as indústrias quanto as comerciais exportadoras, as tradings, já sabem, né? Aquele monte de cotação do Alibaba, né, que vem, é tudo, pelo amor de Deus, não me manda indústria para Alibaba, pelo amor de Deus, tá? Só vem concorrente, só vem especulação, só vem pedido de amostra que não vai ter nunca, não vai comprar, eles vão comer a amostra e vão usar a sua amostra para vender outras coisas, tá? E é a mesma coisa que não se passa, a indústria não deve passar especificação técnica, informação sobre a produção do produto dela, de matéria-prima. Isso são informações que a indústria nunca deve passar, nem mesmo para uma trading, ou que seja uma comercial, a não ser que ela realmente tenha um vínculo com essa empresa. Porque são informações confidenciais. Né? Eu estou falando tanto de empresa nacional. Gente, a gente faz muito isso. Sabe? Eu quero saber o preço do outro para trabalhar o meu produto, ou mesmo a especificação técnica se bate, porque é argumento de venda, especificação também é argumento de venda. E a empresa, na inocência, ela passa. Né? E é uma coisa que as indústrias, quando vocês estiverem trabalhando com elas na questão internacional, existe um segredo, como se diz, industrial, que ela não deve abrir assim para ninguém, a não ser que seja realmente necessário. Deixa eu só
falar uma coisa também por experiência com outras indústrias, o brasileiro é bonzinho, ele quer agradar. Então, bate um estrangeiro aqui na porta dele, desceu, ligou para ele, nunca viu mais gordo. Aí é o que eu comento sempre com o pessoal aqui no Brasil. Como é que funciona o brasileiro? Primeiro, ele é sério, ele vai se fingir de sério, porque não é. Vai levar o cara na indústria, vai falar, bom, sim, aqui eu produzo assim, assim, assado. Aí vem a maldita da hora do almoço. Ele leva o cara na churrascaria. Acabou. Ele já está abraçando o cara, tá tomando cafezinho, conta tudo o que acontece na casa dele, leva para a fábrica, abre tudo para o cara, conta segredos, etc e tal. E acabou. Aquele cara é um concorrente seu, ele veio para cá, não foi à toa. Isso vocês... Tem um filme bastante interessante que é do McDonald's. Eu vi num avião indo para a África agora, que eu já conhecia a história, e foi justamente isso. O cara chega no McDonald's, que é uma hamburgueria, uma lojinha só, e o cara abre a cozinha, abre tudo para ele passar todos os segredos. Perdeu o McDonald's. Inclusive, que era o nome da família. Se vocês puderem ver esse filme, é bastante interessante. Do que não se deve fazer, você viu, né? Legal. Então, mas assim, eu tive muita experiência. A minha empresa abriu no interior, e eu lembro de muito estrangeiro vindo, principalmente japonês, e o cara levava, e eles perguntavam. Eu lembro uma vez eu trabalhava com um produto, que hoje é chamado cogumelo do sol, né? Mas é patenteado, então não pode falar esse nome, que era o Agaricus blasei. O que vinha de japonês para cá, para visitar a produção, e eles perguntavam para mim qual o segredo. Eu falava, senta aí que eu vou te contar. O segredo é o nosso clima, o nosso solo, a nossa água e o povo que colhe. Se vocês quiserem copiar, be my guest. Tá? É só isso que você deve passar. Ser gentil, mas... Porque o próprio japonês, quando você fala para ele, ele pergunta para você quanto custa, você fala 30, ele faz assim. Não quer dizer que ele concordou com você, quer dizer que ele entendeu que você está querendo cobrar 30. Ele não concordou. Faça a mesma coisa, tá? Não passe, pelo amor de Deus, como disse a Damares, porque muita gente bate aqui para copiar, ou para roubar, ou para simplesmente perder seu tempo. Não estou dizendo que você não tem que passar em especificação técnica, depende do produto. Porém, tem um estágio onde isso vai acontecer. E depende do produto. Tem produtos como... vamos dizer, chapas de MDF, por exemplo, ou chapas de fibra, que aí a densidade do produto é muito importante. Então, eu tenho que passar essa informação para a indústria para ela saber se o equipamento dela está de acordo para aquele produto. Agora, isso é um estágio mais para frente. Agora, não é a questão de você abrir informações de cara, porque confidenciais e algumas informações exato, que não há necessidade. Na casa de alimento, por exemplo, eu passar a fórmula, como é que eu faço a minha bala, que é uma bala especial, da Coca-Cola. Então, a gente aprender isso aí. E realmente, as empresas brasileiras, as menores, e o brasileiro, ele é gentil, ele é cortês, é uma característica nossa, mas em termos comerciais e industriais, a gente tem que estar esperto. Tem uma história na Bíblia que conta também que o rei Salomão mostrou todos os segredos do reino, levou o pessoal lá, mostrou as joias, tudo que ele tinha conquistado, e aí ele perdeu tudo. Porque foi lá, contou para o outro reinado, ele quis, né? Olha o meu reinado, olha o que eu consegui, e ele acabou perdendo. Né? Então, é mais ou menos isso aí. A nossa indústria é o nosso tesouro. Então, eu vou realmente vender, eu quero vender, mas eu também tenho que estar ligado que tem outras coisas atrás disso aí. Não vou abrindo todas as informações e sabe, tipo, alguém, para dar oportunidade de alguém estar copiando ou concorrendo comigo num mercado onde estou focado naquele mercado. Eu quero entrar naquele mercado. Perfeito, obrigada, Damares. Eu acho que nós temos uma última pergunta aqui, que diz o seguinte: em nossa região temos um cenário promissor no setor de tecnologia da informação e comunicação. O CCX conta com alguma comercial exportadora nessa área? Nós estamos desenvolvendo, sim, porque também está aparecendo muito para a gente tecnologia, TI, né? E nós estamos desenvolvendo, sim, algumas comerciais que já estão se interessando por esse tipo de mercado. Eu posso... Então, voltando naquilo lá que a gente falou, existe um pânico, às vezes, da indústria de perder o cliente. Então, ele quer agradar de qualquer jeito e fica desesperado e quer fazer qualquer coisa e entregar qualquer informação, qualquer preço, porque, gente, é a mesma coisa, repito, que aqui no Brasil. Atrás desse cliente vem outro. Tá?
um bom cliente precisa ser preservado, mas vocês, com o tempo, a indústria aprende a identificar. Enquanto a indústria está aprendendo, ela conta com a gente, que somos profissionais para isso. E eu acho que começando através de uma comercial, começar através de uma comercial vai possibilitar as indústrias pequenas, principalmente, se iniciarem no comércio exterior, as indústrias médias e um pouco maiores expandirem seus mercados. Tá? Então, e continuamos afirmando aqui que o PayEx é para nós uma parceria muito importante e o trabalho de vocês, extensionistas, é vital, essencial para o desenvolvimento do comércio exterior do Brasil, que é quase inexistente. Tá? Então, que vocês, por favor, saibam disso, né? Tenham consciência disso. Bom, na verdade, vou fazer a última pergunta que já foi sondada e que eu acho que vai ser um motivo de trabalho entre nós. É o seguinte, existe alguma plataforma ou mesmo entidade de classe das comerciais exportadoras onde eu possa buscar suas avaliações prévias a uma contratação, dessa forma minimizando os riscos desse contrato, parceria? Na verdade, essa pergunta já surgiu 3 vezes, né? E dá para refletir o desconforto que as empresas têm de buscar uma comercial exportadora. Nós já falamos aqui que o contrato entre uma empresa e uma comercial exportadora não é um casamento, que ela pode, que enfim, é uma experiência que pode ou não dar certo, mas eu acho que nós, enquanto Apex e CCX, podemos elaborar uma cartilha dizendo, olha, pergunte isso, avalie isso, antes de contratar uma comercial exportadora, observe isso, isso, isso. Eu acho que é um material que a gente pode preparar e que a empresa vai ficar mais confortável para fazer isso. Exatamente. Nós temos uma lista negra, tá? Que a comercial exportadora está ciente que ela não pode fazer besteira. Mas é engraçado, quando eu participo, principalmente de PayEx, a indústria senta na minha frente, já abraçada, assim, com aquela cara de quanto é que isso vai me custar. Então, é importante também passar para elas que não vai custar nada, né? Vai custar essa comissão ou a venda do produto. E a gente está desenvolvendo, respondendo essa pergunta, a Damares vai responder melhor do que eu, nós estamos, porque vocês sabem, nós somos uma entidade com vários associados, é como se fosse um clube. Então, no clube você tem associados que fazem parte desse clube e você pressupõe que esses associados são pessoas de bem. Mas, lógico que entre eles sempre tem um ou outro que vão precisar ser reavaliados. Na grande maioria, nós conhecemos as comerciais, estamos acostumados ao trabalho dessas comerciais e ao feedback de outras indústrias que trabalham com elas. Então, da melhor maneira possível, nós procuramos conhecer os nossos associados e tê-los junto conosco. Tá? Isso não garante, logicamente. É uma preocupação muito séria do CCX, estou falando agora como vice-presidente do CCX, é uma preocupação muito grande que nós temos de que os nossos associados sejam confiáveis. E como que a gente pode avalizar, vamos dizer assim, esses associados? É muito difícil. Porque da mesma forma, o PX pode fazer todo um trabalho junto à indústria, mas ela não pode avalizar a empresa. Então, da mesma forma que a comercial corre um risco, que a indústria corre um risco em trabalhar com uma comercial, o contrário também é. Porque eu posso me comprometer com uma empresa, ela se apresenta para mim de uma forma, eu me comprometo com o meu cliente, pago a indústria para ela produzir e ela não me entregar. E eu vou ficar numa situação muito complicada com o meu cliente. Mas o PayEx não tem nada com isso, porque ele preparou a empresa. O CCX, nós procuramos conhecer os associados do melhor que a gente consegue, porque é muito difícil você ter 100% e avaliar. A gente não vai avaliar. Nesse momento, a gente não tem como falar, fecha os olhos e embarca. Não. Porém, o que a gente tem se você tiver um problema com uma comercial exportadora, qualquer problema, traga para nós, porque nós vamos tentar resolver isso da melhor forma possível. E já tivemos outros problemas que foram solucionados, de uma forma ou de outra. Agora, a indústria, ela tem que ter a sua avaliação também. Pode contar com o CCX para ajudá-la nessa avaliação. Essa cartilha que você sugeriu, Mônica, é uma coisa que a gente
realmente estamos desenvolvendo para que a indústria, quando ela chega numa comercial, ela tenha um roteiro para ela conhecer a comercial. E, por outro lado, hoje também, nós temos os sistemas financeiros que te dão possibilidade de qual banco que você trabalha, como é que verifica crédito, o Serasa, que a própria associação comercial tem um sistema que verifica crédito. Por quê? Porque vamos supor, a indústria da Valéria me dá crédito. Nós discutimos sobre isso. Ela me dá crédito, confiando que eu sou uma comercial do CCX. Ela me dá crédito, depois eu não cumpro esse crédito. Não, você pode me pagar 60 dias. Eu pego, eu recebo a mercadoria, exporto a mercadoria, recebo e não pago para ela. E eu sou uma empresa do CCX. Então, cabe, né, porque eu sou uma empresa do CCX, também não custa, vai lá no Serasa, na associação comercial, dá uma olhada. Agora, isso é um trabalho que nós estamos, que já é um projeto nosso, para realmente nós podermos passar para as indústrias alguma coisa com mais segurança e uma excelência em termos de indicação de comerciais e exportadoras. Posso complementar? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que a indústria, ela se precavendo, ela não vai correr tantos riscos. Então, é aquela história, sempre um contrato bem feito, sempre solicitar metas, determinar metas, em conjunto, lógico, com a comercial exportadora, sempre estar junto com a comercial, é uma parceria, não é uma guerra, tá? E se ajuda, então, ela, na verdade, é mínimo, porque se ela for uma indústria precavida e estiver acompanhando tudo, ela dificilmente vai ter problema. E mesmo no CCX, esse tempo todo que nós existimos, quantas comerciais deram problema? E não foi nem com a indústria, foi fora. Foi uma nesse tempo inteiro. Tá? Porque a comercial sabe que se ela fizer besteira, acabou. E nem a intenção dela. Não são pessoas que elas vão participar de um clube, de uma associação, pagar uma mensalidade, participar de reuniões de capacitação, para no final dar um golpe. Tá? Então, voltando, nesse tempo todo, nós tivemos problema. A indústria não está na mão da comercial. Não está na mão da comercial. Tá? E se ela se precaver, não ficar dando exclusividade para o mundo inteiro, nem para o comprador, nem para a comercial, a não ser que tenha uma contrapartida, né? Aquilo que a gente já falou aqui, já discutiu aqui, e se precaver de estar sempre acompanhando, não é só com a comercial, qualquer prestador de serviço de vocês. Tá? O contador também, ele está pagando seus impostos? Vocês têm que saber disso, né? A indústria tem que saber. Então, por exemplo, eu, como meu contador, o que eu faço? Ele manda os impostos para mim, eu pago. Então, é a forma que eu encontrei, porque eu já fui assaltada várias vezes por contadores. Morri? Não. Fui trocando de contador. Tá? Então, isso não é o fim do mundo, não precisa ter esse pânico por parte da indústria, mas é bom que ela sempre se precavenha. Precavenha. Já nem falo nem português mais hoje. E que ela veja os contratos que ela vai fazer e veja que é sempre uma outra empresa também, que também pode ser processada, que também tem suas responsabilidades. E lembrando que, graças a Deus, a gente teve Aliás, não era nem associado, né? Foi colocado como associado nosso, mas não. E não era. Era um participante, participava dos eventos, mas não era associado nosso. Mesmo assim, nós resolvemos. Tá? Acabei de descobrir aqui uma página cheia de perguntas, meninas. Parece que não acaba mais. Que horas são? 5h20 tem 10 minutos, vamos tentar. 10 minutos, vamos lá. A comercial exportadora ajuda a empresa a conseguir linhas de financiamento para exportação? Ajudar, pode indicar, mas não é papel dela fazer isso. Né? Para onde o Brasil exporta coxinha e tapioca hoje? Tá bom, vamos lá. Coxinha, eu mesma exporto para os Estados Unidos. Tá? Eu não posso falar o nome da indústria, mas é uma famosa de São Paulo. Ok. E a coxinha... Ela vai congelada. Vai congelada. A coxinha, e você pode abrir uma indústria lá também, é fácil de abrir, a Apex abre também. Na verdade, todos esses produtos muito regionais, muito típicos nossos, eles têm que ser vendidos em mercados onde tem brasileiro, que é o tal do mercado da saudade. Se você quiser vender coxinha na Dinamarca, pode, mas vende num bairro onde tenha brasileiros. Se você for vender coxinha, por exemplo, dos Estados Unidos para o Texas, eu tenho minha irmã que mora no Texas, mas se você for vender lá, você não vende. Já se você for vender em Nova York, se você for vender em Boston, que a maioria dos brasileiros está em Boston, vocês não sabiam. A maioria, se você puder vender em Miami,
você vai conseguir vender coxinha, apesar de ter muita empresa de coxinha. Tapioca vende no mundo inteiro, porque hoje está sendo uma alternativa a glúten. Então, gluten free é o manioc deles, né? Então, tem muita coisa de tapioca, Estados Unidos, Europa, eles compram bastante tapioca. Tá? O problema nunca é o comprador, vocês terem lista de comprador, pode ter, vocês terem mercado, pode ter. O problema é ter uma atitude profissional, uma atitude séria, e ter conhecimento de comércio exterior. Meninas, muitíssimo obrigada, foi excelente. Boa sorte, gente. É isso mesmo, é o que eles precisam, sorte e trabalho. Bom trabalho, Isso. falar. É um bom trabalho e procurem cada vez mais conhecer, porque o comércio exterior é fascinante. Também deixar claro para as empresas que não é só exportar, ela tem que ter na cabeça que a importação também ajuda a empresa dela a melhorar, a se capacitar, a ter um produto de melhor qualidade, ela compreender essa questão do importa para exportar, porque é importante, e que ela realmente, que vocês passem para ela todo o entusiasmo de estar no mundo, que é muito gostoso, te abre tantas portas, te abre a sua cabeça, te liberta do mercado interno. Puxa, eu só tenho que vender aqui, sabe? Você vai abrindo possibilidades, é como se você fosse passando num corredor cheio de portas e você vai conseguindo abrir, sabe? Então, é fascinante a exportação, é muito gostoso. E a empresa que exporta, se ela exportar 2%, 1%, que ela começar a exportar por ano da empresa dela, ela vai ter aquele gostinho de saber que o produto dela está lá fora. Então, é muito legal. Gente, boa sorte, bom trabalho, tamo às ordens, que vocês precisarem, fala com a gente, e a gente vai trabalhar junto aí para fazer esse Brasil exportador. Pegando o que a Damares falou, importação normalmente é importação de máquina, de insumos, tá? Que pode ser feita também. Mas aqui é a PEX, então a gente exporta, né? Eu prefiro exportar também. Mas a exportação que eu digo é sim. Para que ela melhore a exportação. Não, com certeza. Então, tem sentido o que ela está falando. Agora, vocês do PEX, assim como as indústrias e assim como nós, capacitem-se. É o que falta para o brasileiro. Capacitem-se. Nós temos um país que tem muita qualidade numa série de coisas e não tem qualidade na grande maioria. Nós precisamos ter qualidade, nós precisamos ter palavra, honrar o que a gente combina, honrar prazo, honrar qualidade. E tudo, acho que para nós, principalmente em comércio exterior, só vem com muito aprendizado. Está todo mundo aprendendo. Eu fico aqui ouvindo a Damares falar, depois eu quero o vídeo para ver o que ela falou, porque eu aprendo, né? E sempre aprendo, todo dia, que seja uma vírgula, que seja... E a indústria tem que saber disso. Independente dela exportar com comercial exportador, exportar diretamente, a exportação ela traz valor para a empresa. Os meus funcionários, quando eles estão produzindo um negócio, eles perguntam para mim com os olhos, assim, para onde está indo isso? Eu falo, eles vão contar em casa, eles vão contar na vizinhança deles, para a família. Isso aqui vai para a Dinamarca, isso aqui vai para Hong Kong, isso aqui vai para países que eles nem sabem. O produto ele ganha valor porque ele ganha uma qualidade internacional que nós não temos no Brasil. E essa qualidade ela vai ser revertida em competitividade para você no mercado interno e em outros mercados também. Ele ganha em valor financeiro, porque você ganha em moeda estrangeira. Ele ganha em capacidade de produção, porque você vai ter que produzir em quantidade muitas vezes, você vai ter que produzir em prazo, você vai ter que usar da sua criatividade para você atender um mercado extremamente competitivo que está lá fora. Então, tudo isso são vocês que têm que passar para a indústria. Então, vocês têm que se capacitar e, como eu disse a Damares, vamos juntos tentar alavancar essa coisa difícil que é a exportação num país como é o Brasil, tá? Porque a gente tem saída e a saída é a exportação.